Olá pessoal, meu nome é João Paulo Coglioni, sou o CEO e co-founder da Score Club, uma plataforma para planejamento estratégico, SaaS nuvem. Então a gente vai tratar um pouquinho aqui, passar para vocês um pouquinho sobre planejamento estratégico. A palavra planejamento estratégico pode assustar, vocês podem estar pensando que não é para vocês, para pequena empresa, mas vamos pensar só como planejamento, então. Em vez de planejamento estratégico, vamos pensar planejamento. Toda empresa tem que ter um planejamento. Tá? Por que planejar? É a primeira parte. Uma meta sem plano é somente um desejo. Então, se você tem uma meta e não planejar o que você vai fazer para atingir essa meta, é só um desejo. Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com futuro de decisões presentes, ou seja, você tem que planejar agora para atingir lá no futuro, lá na frente. E 70% das estratégias fracassam por ineficácia em sua execução, raramente por falta de inteligência ou visão, ou seja, a execução, muito mais do que planejar, o primeiro passo é planejar, mas a execução do que foi planejado ela é muito importante também. E se você não tem uma estratégia própria, parte da estratégia de alguém, ou seja, se você não tiver um planejamento e uma estratégia para o teu negócio, alguém está fazendo isso, está pensando no seu negócio e tu vai só seguir a corrente. Falar um pouquinho aqui de uma estrutura básica de planejamento. Primeiro passo, definir os objetivos estratégicos para a empresa. Onde é que o seu negócio quer chegar, onde é que você quer chegar. Segundo passo, ter indicadores para medir se a gente está atingindo aqueles objetivos traçados ou não. E, junto com isso, ter um plano de ação, que pode envolver só ações, pode envolver projetos ou iniciativas, também para a gente estar atingindo aqueles objetivos que foram traçados. Falar um pouquinho aqui de um fluxo básico, quando a gente está falando de planejamento, como é que eu faço então um planejamento? Falar um pouquinho aqui de uma maneira simples, mais ou menos quais são os passos para a gente fazer um planejamento. Analisar o ambiente, então você tem que conhecer as variáveis internas e externas. Depois eu falar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente pode estar utilizando para fazer cada uma dessas etapas. Tá? Então na parte de analisar o ambiente, conhecer quem são os competidores do mercado, fazer uma análise do mercado, como é que ele está, e também qual é o panorama futuro que se apresenta, fazendo algumas análises então, em cima do ambiente. Próximo passo, escolher uma estratégia, então definir qual é a missão da empresa, qual é o propósito da empresa, é muito importante, para a gente no meio do caminho, no decorrer do tempo a gente não fugir desse propósito. Então daqui a pouco o teu propósito é um e conforme vai acontecendo, se tu não tem isso claro, tu vai desvirtuando o teu negócio. Aí quando vê lá na frente, não atingiu o que eu buscava, mas é que no meio do caminho você fugiu do propósito. Então ter a visão de futuro definida, isso para que todos saibam onde é que a empresa quer chegar, qual é a visão da empresa, seja para daqui a 3 anos, 5 anos, 2 anos, dependendo o negócio, cada um vai ter um prazo maior ou menor. Então isso é importante para passar para toda a organização aonde, onde que a empresa quer chegar. E definir aqui então clientes-alvo, característica, proposta de valor para esses clientes. Para a gente saber exatamente quem é o público que a gente quer estar atendendo. Depois de escolhida a estratégia, é mapear. Como é que a gente mapeia essa estratégia? Você vai definir objetivos estratégicos, que não são muitos, não pode ser 50 objetivos, também não pode ser 2 ou 3. Então entre 5 e 10 objetivos estratégicos já é suficiente. Definir os indicadores de desempenho para medir se a empresa está atingindo aqueles objetivos que ela traçou. E elaborar plano de ação, ou projetos também para atingir aqueles objetivos estratégicos. E por fim comunicar tudo isso para toda a organização. Não adianta ficar só na alta direção, os gestores, gerentes, se o pessoal do tático e operacional lá não sabe
né? Qual é o objetivo da empresa, qual é a estratégia, o que tem que ser feito, o que a empresa está buscando, né? Qual é o propósito e a visão da empresa. Então é muito importante, depois de se elaborar o planejamento, que a gente comunique ele. E por fim, um dos mais importantes, né, dentro desse processo de planejamento é gerenciar a execução do planejamento. Planejar é a parte mais fácil. Então você se reúne lá um dia, 2 dias, uma semana com o pessoal, traça os objetivos, né, quais indicadores, mas acompanhar a execução, que vai ser depois no dia a dia da empresa, que é a parte mais importante. Tá? Então tem que estabelecer um processo contínuo dentro da empresa de avaliar esses indicadores, ver se e olhar os objetivos se estão sendo atingidos ou não, se as ações estão em dia ou não. Tá? Então garantir a correta execução das ações. Tudo isso vai impactar então no atingimento dos objetivos ou não. Então é muito importante esse acompanhamento da execução, gerenciar a execução. E aí vamos ver algumas ferramentas que a gente pode estar utilizando em cada uma dessas etapas. Tá? Alguns conceitos e técnicas que são universais, falando de planejamento. Então, analisar o ambiente, a gente tem um diagnóstico empresarial. Você pode estar fazendo um diagnóstico dentro da sua empresa, vendo em cada área, cada setor, como é que está o desempenho deles. Análise SWOT ou FOFA, que vai olhar então o ambiente interno da empresa e externo. Olhar quais são as oportunidades, quais são as ameaças, quais são as forças e quais são as fraquezas. Tá? Para você ver então como é que você vai traçar depois a sua estratégia. Se vai atacar mais as ameaças, se vai priorizar as oportunidades. Então isso é bem importante para depois você escolher qual estratégia. Que é a segunda fase então do processo de planejamento. Definir as diretrizes estratégicas, a gente já falou, fazer o cruzamento da SWOT, né, que é pegar, eu vou ter uma estratégia mais agressiva, eu vou pegar as oportunidades do mercado com as minhas forças e vou traçar alguns objetivos ali. Então, isso é uma forma de fazer. E o Business Model Canvas, geralmente para um produto novo, um negócio novo, onde você mapeia todo o seu negócio, é bem importante para escolher qual estratégia. Escolhida a estratégia, a gente tem que mapear ela. Como é que a gente mapeia essa estratégia? A gente desenha qual é o mapa estratégico, né? Usando geralmente BSC, Balanced Scorecard, onde a gente vai ter as perspectivas, né? Financeira, mercado, clientes, ambiente interno e processos. Definir então os objetivos dentro de cada uma dessas perspectivas, quais são os meus objetivos estratégicos. Colocar indicadores e metas para esses indicadores para ver se a empresa está atingindo aqueles objetivos que foram traçados ou não. Iniciativas e planos de ação e projetos, também colocar isso para atingir os objetivos que foram traçados. E também o orçamento da estratégia é importante para ver se está dentro do nosso orçamento. E por fim, o quarto passo, que é gerenciar a execução. Aí tem algumas ferramentas para gerenciar essa execução. Tem um painel, né, olhando os objetivos, um painel olhando os indicadores, fazer um acompanhamento das ações, matriz Eisenhower, gerenciamento de tempo para as ações, é outra ferramenta. Fazer FCA, análise crítica, fato, causa e ação, quando um indicador não atingiu o seu objetivo. Ter grupo de fazer a apresentação, né, dos indicadores, ter a gestão à vista desses indicadores, então imprimir os gráficos, deixar em cada departamento, em cada setor, ou PowerPoint fazer uma apresentação, né, conforme cada nível do indicador, estratégico, tático, operacional. Matriz RACI, que é para as ações, então onde a gente define quem é o responsável, quem é a autoridade, quem deve ser constado e informado em cada ação. E está notificando então as pessoas envolvidas quando houver algum desvio na execução. Então isso são algumas das ferramentas que a gente pode estar utilizando para a correta execução e para gerenciar a execução do planejamento estratégico. Aí, pegando a primeira parte então do planejamento, falar de análise do ambiente. A gente viu que tem a SWOT, que é uma das ferramentas, então aqui eu vou falar um pouquinho, né, de cada uma dessas ferramentas que vocês podem estar utilizando para fazer essa análise do ambiente.
Falar da SWOT, né? Então, como eu falei, é forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, fazer uma análise do ambiente e a partir disso, dessa análise do ambiente, você poder escolher definir alguns objetivos estratégicos baseados nessa análise do ambiente, né? Então, ameaças à concorrência, mudanças, novas tecnologias, oportunidades, um mercado que não está explorado ainda, uma proposta inovadora, pontos fracos, a falta de pessoal, equipe reduzida, pontos fortes, vantagem tecnológica, preço. Então, isso é importante para depois, a partir disso, você então definir que estratégia, né, definir alguns objetivos estratégicos. Aqui um exemplo, então, de uma matriz SWOT dentro da nossa plataforma, do Story Plan, onde a gente já prioriza, né, a gente trata gravidade, urgência, tendência para cada uma cada uma das questões aqui dentro da SWOT, porque a gente pode aqui elencar 50, mas a gente não vai conseguir tratar todas elas. Então a ideia é pegar 5 de cada aqui e tratar essas questões, né? E aí escolher e mapear essa estratégia. Então, como eu falei, do que mais está sendo utilizado hoje em dia é fazer esse mapeamento utilizando então o conceito de balança de scorecard. Por que isso? Porque antigamente o pessoal fazia e mapeava a sua estratégia olhando só a questão financeira. Eu preciso faturar mais, eu preciso ter mais X de lucro, eu preciso crescer minhas vendas, eu preciso crescer minha margem. Só que esqueciam do resto da parte dos processos internos do negócio, esqueciam de olhar clientes, esqueciam de olhar a parte de aprendizado e crescimento. Então Norton e Kaplan aqui, que foram os autores, né, desse conceito, eles criaram isso porque a tradução é indicadores balanceados de desempenho. Então é não olhar só a questão financeira, mas olhar uma questão mais abrangente de toda a organização. Então fazer isso de uma forma mais balanceada. Por quê? Eu tenho que olhar os meus processos internos porque eles vão impactar no financeiro. Eu tenho que ter minha equipe, né, bem treinada para atender bem o cliente. Se o cliente estiver sendo bem atendido, ele vai gerar mais resultado financeiro. Então eles criaram esse conceito de estar olhando a organização de uma forma mais balanceada e não olhando apenas a questão financeira. Outro conceito aqui é a questão dos objetivos estratégicos serem objetivos de SMART. O que é o SMART? Eles têm que ser, o S é de específico, então o objetivo ele tem que ser bem claro e específico, né? Não posso só dizer, quero ter uma nova sede, não. Em quantos metros, quantas salas, né? Quem que vai ser feito. É bem importante, quando for definir cada objetivo, ter isso em mente, tem que ser objetivo SMART, ou seja, específico. O M tem que ser mensurável, ou seja, em vez de baixo custo, eu vou dizer, não, tem que ser um custo máximo de 250 mil, por exemplo, né? Então, esse objetivo eu tenho que conseguir medir ele, tá? Senão a gente não sabe se está perto ou longe de atingir o objetivo. Ele tem que ser atingível, então ele não pode ser muito agressivo, senão vai desmotivar a equipe, ou vai parecer inalcançável, né, o que desmotiva. E deve ser atingível e também representar um desafio, então não pode ser nem tão fácil, nem tão difícil de ser atingido, né? Se for muito fácil, não vai ser um desafio para a equipe, se for muito difícil, vai desmotivar a equipe. Tem que ser relevante, ou seja, tem que ser importante para a empresa ou para o cliente, né? Isso, para uma das partes envolvidas, ele tem que ser algo importante. E por fim, o T aqui do SMART limitado no tempo. Ou seja, se tu não disser até a data que você quer atingir aquele objetivo, ele vai ser um objetivo que o pessoal não vai dar importância porque não tem um prazo para ser atingido no limite, né? Então é bem importante. E aí, definidos os objetivos, a gente vai colocar isso num mapa estratégico, vai desenhar esse mapa, onde a gente vai ter em cada uma das perspectivas, né, clientes, mercado, perspectiva financeira, processos internos e aprendizagem e crescimento, a gente vai traçar os objetivos, vai colocar quais são os objetivos que a organização quer atingir, lembrando sempre de serem objetivos SMART, e vai medir eles.
Tá? Então, a gente vai ter que acompanhar e estar medindo esses indicadores. Como é que a gente vai medir? Através de indicadores e através das ações. Né? Então, vejam que a gente mede cada objetivo, quanto por cento está sendo atingido, cada perspectiva, quanto está sendo atingida, e o nosso plano todo, quanto por cento a gente já conseguiu atingir dele. Então isso é bem importante. Esse é um exemplo dentro da plataforma do ScorePlan, como a gente faz o mapeamento então da nossa estratégia, definindo os objetivos. Né? E aí vamos falar de indicadores. A gente viu, tem que ter indicadores para a gente saber se está atingindo os objetivos que foram traçados. Né? E aí indicadores, essa frase é bem importante, o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então se você não mede as coisas dentro da sua empresa, não tem indicadores, tu não vai conseguir gerenciar o que está acontecendo. Né? Então é bem importante ter os indicadores. E esses indicadores eles podem ser indicadores estratégicos, ou seja, a alta administração vai estar olhando, eles podem ser táticos, só os gerentes, né? E podem ser operacionais, só os supervisores vão estar olhando. Né? Os estratégicos, focados no longo prazo, objetivos mais gerais, né? Planos mais genéricos. Os táticos, aí tu já é uma divisão, né? Tu vai estar olhando um departamento, uma filial, né? Uma unidade de negócio, foco no médio prazo, né? E as ações são mais por departamento. E operacional, daí supervisores, né? Visão das tarefas rotineiras, mais a curto prazo, e também objetivos para resultados bem específicos. Tá? Então os indicadores são divididos nesses três tipos, digamos assim, né? Estratégicos, táticos e operacionais. E é muito importante vocês terem isso, porque geralmente eles estão ligados. Né? Então, um estratégico que pode ter apresentado resultado ruim, você vai olhar então para o tático, e do tático você vai olhar para o operacional para ver por que não atingiu, né, aquele objetivo estratégico. Aqui um exemplo então disso que eu estou falando, da importância de ter os estratégicos, táticos e operacionais. Então, dentro da perspectiva financeira, tem um objetivo que é aumentar 20% do faturamento até final do ano 2019. Então, uma das ações dos projetos é abrir uma nova loja, e eu vou medir esse indicador usando um indicador estratégico que é o faturamento mensal da minha empresa. Aqui a iniciativa, o projeto, eu desdobro ela em várias ações, né, para poder fazer isso. E o indicador estratégico, que é o faturamento mensal, por exemplo, eu vou dividir ele em dois indicadores táticos, né, faturamento da loja 1 e loja 2. E aqui dentro do tático eu ainda poderia abrir o operacional. Quanto cada departamento da minha loja está vendendo, ou quanto cada vendedor da minha loja está vendendo. Então vocês vejam, se os vendedores não tiverem um desempenho muito bom, vai impactar no indicador tático, e esse indicador tático vai impactar no indicador estratégico. É muito importante a gente ter bem claro isso, de acompanhar não só o indicador estratégico, mas táticos e operacionais, porque eles estão interligados e um afeta o outro. Aqui um exemplo, né, de um painel visual, então, para estar acompanhando os indicadores, onde eu tenho os estratégicos, táticos, operacionais, então eu posso olhar todos os níveis, né, isso dentro do ScorePlan. Então é muito importante esse acompanhamento e essa gestão dos três níveis dos indicadores. E aí passamos agora para a última parte, que é a parte de gerenciar a execução, tá? Que é uma das partes mais importantes, onde a maioria das empresas não tem sucesso no seu planejamento, porque esquecem dessa parte que é a mais importante, que é gerenciar a execução. Então eu vou ter metas, mas para atingir o resultado eu preciso ter execução aqui no meio. Se eu não tiver execução, não adianta eu ter meta, eu não vou conseguir atingir os resultados. Então uma das partes mais importantes é o acompanhar os indicadores. Então como é que a gente faz esse processo de acompanhar os indicadores? Reuniões periódicas, tá? Os estratégicos podem ser mensal, os táticos podem ser reunião semanal e o operacional pode ser reunião diária. Isso não é uma regra, tá? Então assim, geralmente os estratégicos, o pessoal se reúne uma vez por mês para analisar o desempenho dos períodos passados. O tático,
geralmente semanal, porque é uma coisa que dá tempo daí de corrigir, né, o andamento dentro do mês. E operacional pode ser diário. Naquele nosso exemplo de vendedores, a venda diária, pode ter uma meta de venda diária e está acompanhando isso diariamente para corrigir, né, antes de terminar o mês. Então é importante também uma gestão visual, né, ter o gráfico desse indicador, com a meta, os valores, período histórico, como é que foi nos anos anteriores, ter uma linha de tendência para saber como é que está indo o desempenho, como é que vai ser o desempenho futuro. Então nas reuniões de acompanhamento dos indicadores, geralmente a gente tem um painel aqui para olhar cada indicador e tem o gráfico também de cada indicador. Isso pode gerar uma apresentação também com todos os indicadores, né, todos estratégicos, para o pessoal do tático e do operacional também, faz uma apresentação com todos os gráficos, né, dos indicadores táticos e operacionais, isso é bem importante. E aí o que acontece nessas reuniões? Pode acontecer, né, e acontece, de num período o indicador tu não atingiu a meta esperada. E aí tem uma técnica, né, uma ferramenta que a gente usa então, quando isso acontecer, que é chamada de fato, causa e ação. Então não atingiu a meta, é importante determinar qual foi o fato, qual foi a causa de não ter atingido aquela meta e gerar ações para corrigir isso e no mês seguinte ou nos próximos períodos poder ter o atingimento daquela meta, né? Então, quando não atingir a meta é importante fazer isso. Então ela auxilia a identificação do problema e aumenta as chances de sua resolução. Tá? E uma das técnicas que a gente usa para chegar à causa do problema é a técnica dos 5 porquês. Né? Então eu tenho um fato aqui, uma causa, uso as técnicas dos 5 porquês para chegar até a causa e vou gerar uma ação depois. O que é a técnica dos 5 porquês? Foi desenvolvida dentro da Toyota, né, na parte de qualidade. E como é que ela funciona? Você vai fazendo vários questionamentos, né, até 5 questionamentos, até chegar à real causa do problema. Aqui um exemplo, não atingimos lá o indicador porque teve muito produto com defeito. Né? Mas por que o produto apresentou defeito? Porque houve problemas na fabricação. Por que houve problemas? Porque a máquina apresentou defeito. Por que a máquina apresentou defeito? Falta de manutenção. Por que não foi realizada a manutenção? O responsável não sabia os cuidados necessários. Por que não sabia? Porque seu gerente não passou as instruções. Então veja, o problema, né, foi o produto com defeito, mas a causa foi lá nos processos internos. Né? Então veja que é importante usar essa técnica para se chegar à real causa e aí sim, a partir disso tu vai tomar uma ação, né, para que isso não se repita nos períodos seguintes. Aqui o exemplo dentro do Score Plan, um exemplo real aqui. Esse gráfico tinha uma meta, né, esse indicador uma meta, estava piorando mês a mês, em maio se tomou uma ação, então fez análise crítica, fato, se fez os 5 porquês, chegou à real causa, se tomou uma ação e a partir disso o indicador passou a ficar bom. Então é importante fazer essa análise e usar a FCA. E aí vamos falar agora de ações, tá? Plano de ações, iniciativas, projetos, tudo termina em ações. E aqui usar o conceito 5W2H para ações, né? Então a técnica 5W2H é o que deve ser feito, por que vai ser feito, qual o motivo, quem que vai fazer, responsável, equipe, quanto que a gente vai gastar, como que isso vai ser feito, para quando, né, ter data início e fim dessa atividade e onde vai ser feito isso. Tá? Então é importante ter em toda a tarefa que você criar, ou você abrir para atingir o objetivo ou para corrigir o indicador, ter sempre em mente usar essa questão dos 5W2H. E aí a gente vai tratar aqui do quem, né, que é uma das partes mais importantes. Quem que vai fazer a ação? Às vezes, lança lá, o pessoal se reúne, temos que fazer, sai da reunião, ninguém sabe quem que é o responsável, né, quem que tinha que fazer a ação, quem que deve ser consultado, né, se mudar a ação, se qualquer um pode mudar a ação. Então tem um conceito que é chamado matriz RACI, que é uma ferramenta de gestão de pessoas, que vai distribuir essa ação. Né?
Como é que vai distribuir? Dizendo quem que é o responsável pela ação, pela execução da ação. Esse é o responsável. Ele pode mudar a ação? Não, só a autoridade pode mudar essa ação. Se ele quiser mudar a ação, ele vai ter que falar com a autoridade daquela ação. Ele pode ser autoridade, pode, mas o conceito é que ele não seja autoridade, né? Que alguém superior a ele, caso ele queira mudar o prazo dessa ação, postergar, ele tem que estar consultando aqui a autoridade. Quem que deve ser consultado para fazer a execução, para fazer aquela ação? Citar um exemplo, às vezes o pessoal de vendas, nós vamos, objetivo vender, comercial definiu lá uma meta de vender 20% a mais do que estava vendendo, né, no ano anterior. Mas o pessoal de vendas do comercial conversou com o pessoal de compras, tem um fornecedor, se o fornecedor consegue entregar tudo isso, conversou com o financeiro quanto que vai ter que ter de caixa para poder comprar esse material a mais todo, tem capacidade produtiva, envolver o pessoal da produção ou não. Então aqui, quem que deve ser consultado, né, quando for estar trabalhando naquela ação? E as pessoas que devem ser informadas. Então, se o gerente deve ser informado do andamento da ação, se a ação atrasar, quem que deve ser informado, as pessoas que devem estar a par daquilo que está acontecendo na empresa. Então, é o conceito aqui da matriz RAS. Está aqui o exemplo de um painel de acompanhamento de ações, então, né, onde a gente tem as ações, quanto por cento, isso dentro da plataforma do ScorePlan. De novo, uma gestão visual que é bem importante, né? Se a ação foi postergada, está em andamento, está atrasada ou não. E aqui se ela é responsável, se ela é autoridade, então tudo isso a gente trata. Outra ferramenta que pode ser utilizada na gestão de tarefas é a matriz Eisenhower, ou matriz de tempo. É o que? É categorizar então essas ações em 4 quadrantes, né? Então se ela for urgente e importante, vai estar aqui no quadrante de faça agora. Isso tem que fazer logo, porque ela é urgente e importante. Se ela for importante, mas não for urgente, então você pode agendar. Então você distribui as tarefas nesses quadrantes, né? Se ela não for importante, não for urgente, delege, para você se organizar. Daqui a pouco você tem 50, 60 tarefas, tá? Todas elas estão para dentro do mesmo mês, né? Qual que eu faço primeiro? Então isso é uma técnica, né? Um conceito aqui que pode ser utilizado para ajudar na organização das tarefas, né? Então aqui um exemplo dentro da plataforma ScorePlan, então faça agora, vai arrastando as ações e vai distribuindo nelas. De novo, uma coisa bem à vista aqui para organizar as ações. Outra ferramenta bastante utilizada para a organização das tarefas é o Kanban de tarefas. Tá? Então ele é bem simples, o que você tem para fazer, o que você está trabalhando agora e o que já foi concluído. Então você tem uma visão geral aqui de qual é o volume, né, de tarefas a serem feitas, o que tu está trabalhando e o que já foi feito e vai deslocando aqui então, entre uma e outra. Aqui um exemplo dentro do ScorePlan, um Kanban de tarefas, então vai deslocando elas aqui dentro. Concluindo, pessoal, deixar algumas frases aqui que eu acho bem importante para vocês pensarem um pouquinho. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado, de novo, né? Se você não tiver indicadores, não tiver medindo o que está acontecendo na empresa, vocês não estão gerenciando a empresa de vocês. Né? Melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, ou seja, se tu não tiver um planejamento, não traçar objetivos de curto, médio e longo prazo, você vai estar indo, né, e não sabe o que vai acontecer lá na frente, que tem a ver com isso aqui também. Se você não sabe para onde está indo, o caminho vai te levar para lugar nenhum. Então, se você só for fazendo as coisas do dia a dia, não tiver um planejamento, você pode ir para qualquer lado ou lugar nenhum, não sair nem do lugar. E por fim, talento é 1% inspiração e 99% transpiração. De novo, ênfase na execução. Tá? Planejamento aqui, planejar, definir os objetivos é 1% de um planejamento estratégico. O resto é execução, transpiração, ou seja, cuidem, deem bastante ênfase e cuidado na execução do planejamento. Acompanhar os indicadores, fazer reuniões mensais de acompanhamento dos indicadores,
acompanhar a execução das tarefas, né, semanalmente, mensalmente também, fazer reuniões para olhar se tem tarefas atrasadas, que isso tudo, as ações e os indicadores, vão refletir lá no atingimento ou não dos objetivos que foram traçados. Então não adianta só traçar um monte de objetivos, né, se tu não acompanhar os indicadores, se o indicador não for bem, tu não tomar uma ação para que no próximo período ele mude e melhore, e se tu não acompanhar as ações e não houver execução daquelas ações dentro dos prazos, também vai impactar no não atingimento dos objetivos que a empresa traçou. Então não adianta só fazer o planejamento e deixar na gaveta, tem que ter a execução e tem que ter o acompanhamento dessa execução. Então agradeço a todos vocês, espero ter contribuído aqui para o aprendizado de vocês sobre planejamento. Quiserem visitar o nosso site, Escolhe Plan está disponível ali para vocês verem a nossa plataforma. Obrigado a todos.